Estava no saquinho? Então, o araticum é uma planta nativa da Mata Atlântica. Então nós temos o matrizeiro, né? Nós também como viveiro da Secretaria da Agricultura do Estado de São Paulo, nós temos os matrizeiros, fazemos a manutenção das matrizes do porte-enxerto de Atemoia, o que é difícil para o viveirista particular. Então nós temos os matrizeiros, de onde são coletados os frutos de araticum, são retiradas as sementes secas também, e após o tratamento das sementes com substâncias desinfetantes, elas são semeadas em canteiros de areia. Essa areia foi desinfetada também, e agora as plântulas cresceram e o Evair está retirando as plântulas para transplantio nos saquinhos. Evair, explica para a turma qual o critério que você usa para selecionar, quais plântulas que você escolhe, qual que você joga fora, quais os defeitos, né? Isso é muito importante. É uma planta que eu arranco ela com essa espátula e vou fazendo uma seleção. Ela pode ser cortada no máximo 5, 6 centímetros para facilitar o transplante. E se tiver com algum fungo na raiz, eu descarto. Será que a gente acha algum para mostrar? Geralmente é raízes escuras, né? Isso, ó. Esse é um defeito. É um fungo, é um defeito. Praticamente acabou com ela, né? Isso. Esse é um descarte. É visível que as raízes, ó, são branquinhas, limpas. É sinal que não tem fungo. No caulezinho também às vezes aparece algum escurinho, né? Isso. Será que a gente faz o tratamento aqui, tem que tratar, né? Então aqui tem... Mas às vezes aparece alguma coisa que é descartável. E ela só gosta dessa areia. Só nasce aqui na areia? Não é o indicado aqui na areia, no caso. É que é mais fácil para desinfetar, né? Desinfetado com cloro. Transplantar mais de 1000 mudas, né, Ver? Dá uma média de mais de 1000 um pouco, né? Por dia. No viveiro, né? Para ver quanto que vai custar uma muda. É com E trabalho. para vocês não reclamarem do preço das mudas. Não. Às vezes alguma mudinha com esses tecidos escuros, elas são constantemente descartadas, né? Então, tem que fazer uma seleção constante para não deixar as mudas doentes perto das boas. O ponto dela com 2 folhinhas já. Isso é mais fácil porque ela tem menos raiz. Aí muitas vezes não precisa nem cortar, né, velho? Isso. Porque se você deixa muito tempo aqui, a raiz começa a crescer muito, aí tem que cortar. E cortar já é ruim. Então se conseguir transplantar nesse pontinho, com 2 folhinhas, a gente chama até de orelha de onça, né? Então e tem um pegamento até melhor que uma mudinha maior. O ideal é que ela seja, se for preciso cortar, no máximo 5, 6 centímetros. É isso. Olha só o cuidado. Retirar e colocar numa caixa limpa e cobrir com pano úmido. Porque ela é uma planta bebê. Ela tem o tecido muito frágil e pode desidratar muito facilmente. Então ter todo o cuidado para não desidratar a muda. Às vezes é nesse ponto que o produtor peca, né? Porque nós também vendemos plântulas para os produtores, né? Que também é uma fase muito delicada, né? Alguns produtores não conseguem chegar a esse ponto. Então nós fornecemos plântulas para os produtores engordarem seus cavalos e fazerem suas enxertidas. Lá mesmo. No caso, para transporte é mais fácil, na verdade. O ideal é que arranca no máximo 300 mudas, né? Para ela evitar de desidratar e plantar. Isso é importante, né? Não adianta você
ficar a manhã inteira Só arrancando. tirando plântula, enche essa caixinha, aí vai almoçar, Lá então vai. você vai tirar o que você vai enxertar, o que você vai transplantar. E isso é o que você, em 300 plântulas, você enxerta em quanto tempo? Você enxerta não, você transplanta em quanto tempo, Ever? Mais ou menos 2 horas, 2 horas e meia. Em 2 horas, 300 plântulas. plântulas. Não, 2 horas ela fica ali hidratada, né? Aí depois ele vem, pega mais, Vai plantar. né? Então, os cuidados que deve ter uma ferramenta dessa aqui, ó. Que eu chamo chucho. O chucho. Quanto você pagou numa ferramenta dessa aí? Isso aqui é facilmente encontrado aqui na região. O que não pode deixar acontecer é plantar ela com a raiz torta, raiz pivotante. Eu coloco ela no buraquinho e depois eu puxo um pouquinho para evitar que as raízes fiquem tortas. E continuo apertando lateralmente, evitando de deixar esta parte branca exposta aqui no substrato. Ela deve ser plantada da mesma forma que estava lá na areia. Mesma profundidade. Mesma profundidade. Puxou. Olha lá, evitando de deixar essa partinha branca. Procurar plantar bem no centro da embalagem. E irrigar sempre. De hora em hora, dar uma molhadinha para ajudar na hidratação da... Isso depois que você plantou, né? Isso. Esse é um momento muito frágil, né? Então temos mais sombra. E tem o horário do dia que seria o ideal para você assim plantar? Se o dia estiver nublado ou uma garoa, aí é melhor. Aí já evita de ter que jogar água de hora em hora, né? Aqui não pode parar, Toquinho. Se calor ou chovendo, você vai plantando. Aí você vai tentando mitigar as condições ambientais, com sombra e irrigação. Você não pode escolher uma hora adequada. Nós fazemos por volta de 40 mil mudas por ano. E ainda não conseguimos suprir a demanda. É um cultivo em plena ascensão. Qualquer produtor entrando em contato pode vir comprar ou não? Pode, qualquer produtor, né? Mas é um tipo de muda que tem que ser feito em encomenda, né? Geralmente de um ano para outro. Todos esses canteiros aqui vão ser semeados com o araticum para produção de mudas de atemoia. Nós vamos mostrar uma parte do processo de produção de muda de atemoia, que é o transplantio do araticum, que é usado como porta-enxerto para a muda de atemoia. Então a semente já foi germinada lá no canteiro de areia e agora ela, nesse ponto aqui de orelha de onça, que tem duas folhinhas, né? Você já pode iniciar o processo de transplantio para os saquinhos, aonde nós vamos engordar os porta-enxerto até esse ponto aqui que eu vou mostrar para vocês. Então, esse daqui já é o porta-enxerto araticum e ele vai estar no pronto de enxertio lá para agosto e setembro. O araticum é uma planta nativa da Mata Atlântica, a nona emarginata. O araticum, ele é uma coisa que deu certo aqui para sua região ou em outros locais, assim, sem ser Mata Atlântica, também estão indo bem, você sabe dizer? Então, nós mandamos mudas daqui lá para Petrolina. E também está indo. Plantamos na região lá de Piracicaba, que é mais quente. Foi muito bem também. E nós temos 2 araticuns, o de terra fria e o araticum mirim, que também se encontra em região mais quente. O de terra fria só para cá. E o araticum mirim em região mais quente também. Estão indo bem. Mas há outros porta-enxerto em estudo no momento. Tem algum nome assim?
estão tentando aí o biribá, o marolo, mas não tem nada conclusivo de resposta ainda. Com esses daqui nós temos mais de 30 anos de experiência, quando foram experimentados as primeiras mudas com ele. Não sabe usar temóia sem o porta-enxerto? Qual que é o... Não, a temóia sem o porta-enxerto aqui para nossa região não dá certo, porque ele é muito frágil para fungos de solo e brocas. Então logo a planta morre. Não é que a planta morre, a planta pode morrer, né? Depende se você plantar num vaso com substrato artificial, mas para produção comercial não é indicado o plantio de pé franco. Então, essas mudas de jabuticabeira, aqui nos cantos do canteiro, ela tem a finalidade de segurar os saquinhos do canteiro, porque nós temos que irrigar com mangueira. Então, para correr mangueira aqui, a gente faz a curva nessas mudas maiores e daí não tomba o saquinho. Porque a irrigação só por microaspersão não dá conta. Então, muitas mudas temos que regar manualmente com a mangueira. No caso aqui, vocês regam por semana, por dia? Por dia. Por dia. Sendo que tem algumas plantas, como o pêssego, por exemplo, às vezes 2 vezes por dia. Então é muito trabalho. Mesmo sua região ser uma região mais fresca. Você vê que nós temos telado, né? Por exemplo, aqui eu tô com 2 telas sobrepostas, porque é um momento de transplantio, né? Para não haver desidratação das mudas. E aqui eu já tenho uma só que ela já está mais adaptada. Já pode sentir. Aqui estamos no Núcleo de Produção de Mudas, uma unidade da Secretaria da Agricultura do Estado de São Paulo. Aqui é uma área experimental de instalação de pomar de abacate, né? Um matrizeiro nosso de abacate, para fornecer material de propagação para viveristas. E na instalação do pomar, nós podemos plantar as mudas embaixo de cultivos de milho, de mandioca ou adubação verde. O desempenho das mudas é muito melhor quando está sob a sombra e a proteção de vento de outros cultivos. E esses plantios podem ser realizados até o fechamento total do pomar. Então, nos primeiros anos das fruteiras, você pode fazer uma cultura intercalar que, além de gerar renda para o produtor, ele vai melhorar as condições de solo, vai servir de controle de erosão e vai aumentar a biodiversidade do pomar. Por exemplo, você veja aqui, um inseto praga está atacando uma planta do meio e não está no cultivo principal, né? Principalmente quando você usa adubo verde. Então aqui nós vemos o milho, ali na frente temos a mandioca, vamos lá? Quais variedades vocês têm aqui no matrizeiro? Esse daqui é um experimento com a cultivar, com o abacate, com o avocato, né? Para ver se sai algum material genético promissor. Olha, outra planta muito boa para plantar no meio de pomar é a mandioca. Porque a mandioca, muitos sabem que a mandioca, o pessoal fala assim, a mandioca dá em solo ruim. Ela dá em solo ruim por quê? Porque ela tem uma capacidade que outras plantas não têm de absorver o fósforo que está preso no solo. A fruteira principal não consegue, mas a mandioca consegue. Então ela absorve o fósforo, ela libera o fósforo que está preso para o cultivo principal, no caso a fruteira. Porque a mandioca ela tem uma relação com micro-organismos muito grande.
e ela ajuda o cultivo principal no fornecimento principalmente de fósforo, que é um nutriente essencial para as fruteiras. Assim, só para o pessoal tirar dúvida. Então, não vai existir uma concorrência inicial. Na verdade, uma vai estar auxiliando. Então, você veja bem, à medida que a fruteira principal vai crescendo, você vai diminuindo a área de cultivo de outras plantas, para não ocorrer competição. Então, no início, você plantou o milho, ou a mandioca, ou o guandu, que a gente vai ver em área total, e plantas mudas embaixo. Aí, à medida que elas forem crescendo, por exemplo, eu tenho 4 linhas de milho, aí depois, o outro ano eu planto 3, o outro ano eu planto 2. À medida que a fruteira vai crescendo, eu vou diminuindo a área do cultivo intercalar. Vocês têm já uma quantidade boa já, né? Hã? São todos da mesma variedade que a gente está comentando? Todos avocato? Ou... É tipo avocato. Isso aqui é um experimento para gerar uma cultivar, né? Então a gente foi feito um plantio por semente e como o abacate ele muda geneticamente com plantio em semente, vamos ver se vai surgir algum material promissor aqui. Então em fruticultura, os estudos, as pesquisas levam muitos anos, né? Então, quem sabe daqui a alguns anos daqui sai uma cultivar mais promissora do avocato. Aqui, Silvana, a forma de propagação que você indica o abacate. O abacate ele tem que ser feito por enxertia. Você faz o porta-enxerto por semente e depois enxerta os garfinhos. Tem uma variedade certa para fazer a enxertia? Não, a enxertia você vai fazer com as cultivares comerciais. Você vai enxertar o Breda, o Forte, o Quintal, o Reis, o Avocato. E o porta-enxerto com alguma cultivar mais resistente. Hoje estão iniciando os estudos, existem algumas cultivares de abacate resistente a fungos de solo, que é o problema mais sério do abacate. Você tem alguma que você conhece? Não, aqui ainda não temos, mas algumas universidades já estão. No México já existem esse material e aqui já está iniciando os trabalhos. Ontem na live você estava explicando no mundo a relação do abacate. Você pode comentar um pouquinho quais os abacates que mais... É que no mundo o abacate mais consumido é o avocato, que é aquele abacate menorzinho, mais rico em óleo, né? Aqui no Brasil que parece que há uma preferência maior por abacates maiores e que são pobres em óleo. Vamos ver aqui o guandu agora? Então, esse daqui é outra planta que é utilizada, é um adubo verde, né, o feijão guandu. E ele tem capacidade de melhorar o solo em teores de matéria orgânica. Também essa questão de disponibilização de fósforo. E, além de tudo, ele fornece nitrogênio, porque ele é uma leguminosa. Ele vai... Aqui vocês colocaram ele numa linha bem extensa aqui, né? É. Bem densado mesmo. Isso, geralmente o adubo verde você planta bem pertinho um do outro, né? Aqui esse aqui já está formando semente, ó. Aí a própria semente você já pode usar. Quando vai chegar o tempo, que nem no caso aqui do guandu, que você vai retirá-lo, por exemplo? Você pode fazer, tem que ver muito tipo de solo, né? O objetivo da adubação verde. Se fosse uma uva, por exemplo, eu já tinha que ter retirado, cortado ele, porque ele é muito alto, vai competir por luz. Mas o abacate não tem muito esse problema, então você vai ter que analisar de acordo com a fruteira que você está cultivando ali no local. Aqui, Silvana, falando do abacate, tem alguma poda de formação que você pode indicar de cara? Sim, esse é um assunto bem extenso, né? Mas o abacate, você vai abrindo ele, né? Você vai abrindo. Você vê, olha aqui, esse aqui já foi podado, né? Vê que está cortado ali do meio, né? E ele, se você deixar, ele cresce de pé. Esse aqui está sendo podado, né? Então, aqui você vai tirando a geminha principal para ele emitir broto lateral. Então ele sempre vai abrindo. Então você vem aqui e corta a pontinha dele. Aí ele vai abrindo, né? Deixa eu só pegar aqui detalhado, peraí. Só apertar aqui.
Pode mostrar, senhor. Então, você corta, tira a gema principal, né? Para ela emitir brotação lateral. Forçar ela a não crescer. Não crescer para cima, porque o abacate ele tem um crescimento de pé. Então você vai tirando as pontinhas das pernadas para ela ir abrindo. Aí, uma linha de mandioca aqui. Então você vai ter o produto e ainda vai ocorrer uma melhoria do solo. Aí aqui você está pensando nas duas coisas, né? No produto futuramente, mas no solo agora já. O pensamento maior é no solo e no cultivo principal. Se você conseguir colher alguma coisa, ótimo. Silvana, tem alguma praga de imediato que você conhece que seria um problema para o abacateiro? Tem brocas. As brocas do tronco. Tem que ter o controle. Isso na verdade é mais porque por causa da poda errada? Não, é um desequilíbrio do ambiente. Por isso que a gente tenta aumentar a biodiversidade, né? Plantar algumas... Agora ele não está com flor, mas quando eles estão com flor, aumenta os insetos predadores no ambiente. Colocar galinhas, principalmente galinha da Angola, ajuda bastante também. Ela gosta bem de comer insetos. Plantas intercalares, às vezes, o girassol, a aveia, o nabo forrageiro, a praga prefere comer eles a comer a fruteira. Então, além das flores atraírem os insetos predadores, os próprios tecidos das plantas intercalares, no caso os adubos verdes, né, serve de atração para pragas. O normal, Silvana, que a gente vê é os abacates gigantescos. Sim. Da produção, qual é o espaçamento dele aqui no caso? Aqui esse plantio aqui tem uns 4 metros por 5. Essa questão de espaçamento não é padrão por espécie. Você tem que analisar a topografia do terreno, a fertilidade do solo, o hábito de crescimento da planta naquele local, o tipo de máquina que você usa no cultivo. Então não é um padrão. Em cada caso vai ser um espaçamento diferente. O local da instalação de um cultivo de abacate tem que ser um solo bem drenado, porque o abacate ele é muito frágil para fungos de solo, principalmente a fitófora. Aqui, por exemplo, você está numa encosta. Uhum. É interessante. Sim, é um lugar seco. Você só comenta então Aqui, por exemplo, nós estamos numa área de declive, né, um suave declive. E uma região seca, de solo seco, ideal para abacate. Já o que você está falando, né? Encharcado não seria? Não, nem pensar. Abacate em local encharcado e muito úmido, não. A gente saiu lá do Cambucizeiro, né? Que era um lugar bem úmido, lá abacate nunca. Então cada planta tem que ser localizada no local adequado a ela. Falando aqui, Silvana, da polinização cruzada. Como que fica aqui no caso? Aqui, como é um plantio por semente, com certeza, aqui como é um cultivo por semente, vão ter plantas A e plantas B. A gente não sabe ainda quem vai ser A, quem é B, porque o plantio foi por semente. O objetivo aqui é formar uma cultivar. Olhando assim pela folha, você não vai identificar? Nem jeito nenhum. Só, assim, como que a pessoa vai identificar? Só no fruto? Não é que eu plantei por semente. Aqui vão surgir cultivares novas. São novas cultivares, diferentes das que já existem. Certo? Não é que vai sair aqui um margarida, vai sair um reis. Não, a ideia é surgir cultivares novas. E aí então é um trabalho realmente... É longo, de vários anos, né? Aí, depois dessas cultivares, tem que ver se ela é resistente a pragas e doenças, se ela é produtiva, se o consumidor vai gostar dela, qual que é o manejo dela, qual é a época de ano que ela vai produzir. É um trabalho de fruticultura, são anos e anos de trabalho, que é o que as fazendas do governo, que é o trabalho do governo, né?
pegar esse tipo de trabalho difícil e que demora muitos anos para se obter resultado. É o que nós estamos fazendo e outros colegas em outras fazendas também. Então, pessoal, a gente está aqui acompanhando, né? Agradecer a dona Silvana, mas comentar também que esse trabalho é um trabalho muito significativo e a longo prazo. Hoje, pode ser que muita gente não entenda, mas isso aqui são as espécies que vão servir para muitos produtores aí, para gerações, vão estar saindo daqui. Então, e se a gente não faz esse trabalho, ele não é sentido imediatamente, mas ele vai ser muito sentido, a sociedade vai sentir a médio e a longo prazo. A sociedade vai pagar muito caro se nós não fizermos esse trabalho. Imagina que se tem um ataque de doença, alguma coisa nos cultivares conhecidas, atuais, e você não tem nenhum para repor, um resistente, não descobre nenhum. Olha o tempo que vai ser perdido. Você vai ficar dependente de outros países e de outras empresas, vão ter que pagar royalty para outras empresas, outros países, porque nós não fizemos a lição de casa. Mas nós estamos tentando. Parabéns mesmo. Vamos lá. Deixa eu lá bem aqui. Olha, então aqui nós estamos no nosso matrizeiro do palmito Jussara, onde nós realizamos as observações. Temos até algum material genético que é mais resistente a sol, porque o palmito Jussara usualmente é cultivado à sombra, né? E hoje nós observamos até algum material mais resistente a sol. Então, hoje o palmito Jussara é uma opção para pequenos produtores que podem usar os frutos, né? Ali os frutinhos estão verdes, mas logo logo já estarão pretinhos. E com os frutos se faz uma polpa muito, mas muito semelhante à polpa do açaí, que é muito consumida aí pela população. A polpa do Jussara, inclusive, é mais suave e tem teores muito interessantes de ferro e até maiores que a polpa do açaí. Hoje, por exemplo, em Ubatuba, é utilizada a polpa do açaí na merenda escolar. E tem um sorvete muito apreciado pelos turistas lá no litoral, do Jussara com cambuci, né? Então eu peguei a textura do Jussara com a acidez e o aroma do cambuci e dá um sorvete maravilhoso, né? E então nós temos aí uma planta nativa da Mata Atlântica, rústica, né? Então não há necessidade de você explorar o Jussara para cortar o palmito, né? Inclusive o Jussara é protegido por lei. Você não precisa cortar o Jussara para ganhar dinheiro, para utilizar o palmito. Você pode cultivar o Jussara para colher os frutos e para a produção de polpa. Silvana, e que a multiplicação dele, como que seria? Por semente. Só falar. A multiplicação da palmeira Jussara é feita por semente. Para produzir assim quantos anos mais ou menos? Para a produção de frutos aqui na região mais fria, por volta de 7 anos, 6, 7 anos, alguns materiais, a maioria dos materiais já começa a emitir o pendão floral. Temos aí observado algum material genético com produção mais precoce. Então nós estamos trabalhando nisso há vários anos, né? Temos esses matrizeiros e estamos observando para ver as melhores características para poder passar para os produtores os melhores materiais genéticos. O plantio, no caso, que nem aqui eu acho uma área mais seca, né, no caso. O que seria o plantio dele? É um pouquinho, ele é adaptado, né, até a região um pouco mais úmida, mas na maioria dos casos um pouco mais seca mesmo. E a maioria dos materiais genéticos, você tem que plantá-los sob outra árvore ou outro cultivo. Então, ali vocês podem observar que as plantas de Jussara, elas cresceram embaixo de outras árvores, né? Aqui, como elas já... Aqui também, olha aqui, ó, você vê aqui, ó. Ó, cibipiruna aqui, ó, tá vendo? A leucena ali.
Tem leucena aqui também? Tem algumas coisas assim. Aí, ó, outras árvores, ela foi crescendo embaixo de outras. Aproveitar, Silvana, qual outras plantas nativas vocês têm aqui? Aqui nós temos uma área de mata com muitas plantas nativas. De onde coletamos as sementes para a produção de mudas. Bom, estamos aqui no Núcleo de Produção de Mudas, uma unidade da Secretaria da Agricultura do Estado de São Paulo, para mostrar o desenvolvimento de tecnologia para tipos de mudas de videira, que é uma demanda muito grande que está ocorrendo na região. Então, nós estamos trabalhando para produção de um tipo de muda de raiz nua, o que vai facilitar o transporte dessas mudas e diminuir o custo das mudas. Nós trabalhamos com mudas já enxertadas, né? Essas plantas que estão sendo enraizadas, elas estão enxertadas e em porta-enxertos adequados, né? Então, aqui está tendo um teste de tipos de tratamento de mudas que viabilizem o fornecimento de mudas sem doenças para os produtores. É uma tese de uma dissertação de mestrado, onde existem vários tipos de tratamento com gases, com termoterapia, com o objetivo de acabar com as doenças das videiras e entregar para o produtor uma planta sem semente. Esse aqui é a tese. Aqui é um outro tipo de muda que a gente pensa em entregar para o produtor. É uma muda já enxertada no porta-enxerto adequado e enraizada. Então, nós retiramos as estacas enxertadas, né? Ó, olha aqui, isso aqui já está enxertada. E elas vão ser enraizadas. E agora, no inverno, então elas foram plantadas aqui em julho e agosto de 2018. Em julho e agosto de 2019, quando elas entrarem em dormência, nós vamos retirá-las e daí elas já vão estar com um sistema radicular bem desenvolvido e já enxertada. Seria mais um outro tipo de muda que poderia ser fornecida ao produtor para facilitar e diminuir o preço. Então nós estamos trabalhando, a Secretaria da Agricultura está trabalhando seriamente junto com universidades para desenvolver uma metodologia para a produção de mudas que atenda todas as necessidades dos produtores. Uma muda sem doenças e com bom vigor para o enraizamento e desenvolvimento satisfatório. Só que essas pesquisas não são feitas de um ano para outro, né? E nós vamos gerar esse pacote tecnológico para o produtor ter mais segurança nos seus cultivos. Tá certo. Tá bom. Depois que vocês plantarem esse ano, vai esperar um pouco mais ainda? 1, 2, 3 anos? Vamos ver se de repente já ficar bom, né? Aí o ano que vem, quem sabe, né? Isso vai depender dos resultados. Uma coisa é certa, a gente entregando uma muda pequena como essa para o produtor, né? Que é uma muda pequena. Esse tipo seria uma muda pequena. E esse tipo com uma raiz maior, né? Aqui pouca raiz e aqui com uma raiz maior. Esse tipo de muda vai demandar um treinamento para que o produtor aplique a tecnologia necessária para o desenvolvimento adequado das plantas. Então temos que ver como nós vamos fazer esses treinamentos. Se é através de publicações, né? Ou dias de campo, ou visita dos produtores, mais variadas formas. Então nós trabalhamos com desenvolvimento de tecnologia e o repasse dessa tecnologia para os interessados nos cultivos.
Tecnologia, em parceria com institutos de pesquisas e universidades, e depois o repasse dessa tecnologia em visitas técnicas, publicações, cursos, seminários, dias de campo. Você tem alguma variedade semelhante aqui à uva que já fizeram esse processo ou não? Hoje nós temos o pacote tecnológico para a produção de mudas de atemoia, que foi levado vários anos para chegar onde está. Mudas de atemoia, mudas de caqui, mudo da castanha portuguesa, várias espécies foram trabalhadas pela Secretaria da Agricultura do Estado de São Paulo. E continuamos com os nossos trabalhos, porque a demanda para os pequenos produtores continua. Então, aqui são as mudinhas de cambuci que foram transplantadas, elas são germinadas na areia e transplantadas para cá. Aí, mais para o final do ano, elas vão estar prontas para venda. No momento assim, não sai não, tem que esperar estar numa maior no caso. Se o produtor for ter cuidado e tudo mais, mas agora nós estamos no outono, né? Já está esfriando, mais seco. Dá para esperar até a primavera para o plantio. Sempre o plantio mais indicado é quando volta a chuva, seria isso, Silvana? Não, a questão é mais por conta do sol, né? O sol faz a parte aérea crescer. Só que agora é uma ótima época para plantar. Se você tiver condição de irrigar e não tiver problema com geada, que vai matar uma mudinha, a parte aérea não cresce, mas o sistema radicular cresce. E quando chega a primavera, ela tem um surto de crescimento bem grande. Então, agora, se você plantar no início da primavera, o sol está aumentando, a parte aérea vai crescer bastante, né? Mas agora também é uma ótima época, inclusive porque o crescimento de mato é menor. Então você vai ter menos pragas, menos problema fitossanitário, porque vai chover menos, e menos crescimento de mato, né? E o sistema radicular vai crescer. É uma boa época, mas não pode ter geado na região. Aqui você perde tudo mesmo. Se daí a geada mata a muda, né? Porque ela é pequenininha. Mas em regiões quentes é uma época ótima para se plantar agora. Ficou bonito. Acabado. Vai ficar lindo. E tá um solzinho quente. Pegar, ó, ali sim é exemplo, hein? Diretor, olha. É, aí sim é. Cara, temos que encher 40 mil até junho, cara. Aí essa foto vai ser o máximo. Todos os funcionários, todos os 3 funcionários. É bom de serviço mesmo, viu? Então, esse daqui é o... Aqui nós estamos no Núcleo de Produção de Mudas, uma unidade da Secretaria da Agricultura do Estado de São Paulo. E temos aqui ao lado do matrizeiro do caqui, essas plantas de jaracatiá, que é uma espécie que estava quase em extinção. Vocês repetem, Jaracatiá. Ela é da família do mamão. Né? Esse mamão que a gente consome, porque tinha-se o costume de fazer o espinho ali. Um doce com o miolo dos caules, né? Então as pessoas cortavam a árvore para fazer um doce, tipo uma cocada de fita, né? Então, aí nós estamos com esses matrizeiros aqui para produção de mudas, né? Aqui, ó. Tem um uso assim, fora a semente, no caso? Tem esse mamãozinho aí, você faz alguma coisa? Ele não é tão gostoso, né? Os pássaros que gostam bastante, mas ele... mas aí você já mantém a fauna aqui já, né? E bastante tem semente, algumas coisas assim, tentando fazer receitas para ver se melhora, né? Mas é uma árvore muito bonita, né?
ela estava bem Bem vigorosa, né? É. Se você for olhar assim. de crescimento rápido, né? Então você tem alimento para pássaros, né? De repente eles vão preferir comer o jaracatiá do que comer o seu caqui, É verdade, né? é verdade. E não é tão ruim também não. Olha só, experimenta pra você ver, né? É docinho, ó. Deixa eu pegar aqui um. Passa o dedo aqui lá pra você ver, ele é docinho. É, é meio doce mesmo. Se tiver com fome, Eu vou levar um de mostruário mesmo. Tá? isso aí, tem bastante sementes, né? Ó. É muito semente, o pessoal vai E é uma gostar. árvore bonita, né? Ela é barriguda, né? Ó, eu tava falando aqui, o pessoal de horta, a gente vai estar levando aqui um pra vocês tirar a semente. Aí é com vocês aí depois. O pessoal lá que a gente conhece. Então, tá aqui, tem bastante Vou pegar no chão. aqui. Aqui nós estamos em uma unidade da Secretaria da Agricultura do Estado de São Paulo, no núcleo de produção de mudas em São Bento do Sapucaí. Vamos visitar agora as matrizes de cambucizeiro, uma planta nativa da Mata Atlântica e que tem sido muito procurada pelos produtores e consumidores por conta dos seus deliciosos e nutritivos frutos. Olha a altura do lençol freático, né? Uma área de várzea, bem úmida a área. E nós temos aqui um cultivo de cambuci que tá se adaptando muito bem. E já tivemos também época de seca, que ele aguentou. Tivemos aqui em várzea, geralmente região fria, quando geada forte, o cambuci aguentou também. E então a gente está chamando o cambuci o nativo, rústico e versátil. Versátil porque dá para fazer bastante pratos Bastante com cambuci, coisa, né? né? Bastante E coisa. ele é muito rústico mesmo. Então olha só a altura do lençol freático. Pode falar que é quase um brejo aqui, na verdade. É. Quando chove ela fica assim. Tem bicho Já chegou a ficar uns 5 dias com 60 centímetros de água no caule da planta, né? Então ela se adaptou muito bem. Uma coisa que eu tô percebendo é que ela tá bem adensada, na verdade. Ela cresceu. Cresceu, Mas olha sombreada. só, pé a pé, ó. Você tem aqui uns 5 metros, 5, 6 metros. Né, ó? O que você pode comentar, Silvana, dela, pra gente começar a falar assim de plantio, de cuidado, que vocês perceberam? Bom, então vocês viram que é uma planta bem rústica. Na natureza, você vai ver o cambucizeiro como plantas compridas, buscando sol e com poucos frutos. Quando você põe num ambiente mais aberto de pomar, planta com espaçamentos maiores, né, por volta de 5 metros entre plantas, e confere alguns tratos, você pode produzir até mais de 100 quilos de frutas por planta. É uma planta bem produtiva e que, adaptada ao ambiente, é uma planta da Mata Atlântica, né? E por conta disso ela já tem estratégias de absorção de nutrientes e adaptação aos micro-organismos locais. Então se tem o mínimo de problemas com pragas e doenças com ela. E hoje, por conta aí dos nossos chefes, né, que desenvolveram várias receitas com o cambuci, nós temos uma procura muito grande por esse fruto, né? Existe até a rota do cambuci em São Paulo. Paranapiacaba. E os produtores conseguem ótimos preços com esses frutos, né? E aqui nesse local, como eu já disse, é um local de várzea. Olha só, então até agora se colhe os cambucis que caem no chão. Mas nós observamos que você pode colher os cambucis na árvore, porque quando ele cai no chão,
muitos animais comem, porque ele é planta, é fruta predileta de vários animais silvestres. Então você pode colher o cambuci da planta antes que ele caia no chão, assim que ele perder o brilho, né? Então, esse que está brilhando, ele não está no ponto de colheita. E esse aqui que está mais opaco, você pode colher na árvore antes de cair no chão. E ele vai amadurecer. Inclusive, para você comercializar é melhor. Que você pode comercializar ele duro. Porque é impossível você comercializar um fruto mole, né? Então, hoje, o que se faz? Congela, você comercializa os frutos congelados. Porque você colhe ele mole. Agora, se você conseguir colher ele durinho, vai facilitar muito o transporte. Aqui fica inviável, né? Tem que congelar, só vende congelado. Então vocês chegaram nessa conclusão aí já, no caso? Esse aqui foi uma grande observação que eu acho que vai ajudar bastante os produtores. Poder colher ele duro, né? Aí você viabiliza o transporte, a comercialização. Tá bem rústica mesmo, né? Se for ver assim. Uma das receitas bem famosas do cambuci é o mousse de cambuci, né? Você pega 4 cambucis congelados e bate no liquidificador com uma lata de creme de leite e meia lata de leite condensado. Bate, pronto, já tem um mousse pronto. É muito gostoso. Pelo que você avaliei, quanto tempo? Plantio, né? Plantio por semente, mas eu queria que você comentasse. Você colhe os frutos maduros, retira as sementes, seca as sementes, pode armazenar em geladeira. Inclusive a gente observou, quando a semente fica armazenada em geladeira, a germinação é maior. Aí você produz a muda e para a implantação do pomar do cambucizeiro, por conta dele ser uma planta ainda pouco domesticada, a implantação do pomar sob alguma outra planta, por exemplo, você prepara os berços para as mudas, né? Pode ser um espaçamento de 5 por 5, mais ou menos. Isso vai depender se você vai mecanizar o pomar ou não. Mas por volta de 5 metros por 5, 4 por 5, 5 por 5, 4 por 6. Isso vai depender de várias coisas. Aí você prepara os pontos de plantio e depois você planta milho e planta as mudas embaixo da lavoura de milho. Isso confere um pegamento muito bom para as mudas do cambucizeiro, porque ele na mata, na origem dele, a planta ela nasce embaixo de outras árvores. Então a gente tenta imitar a natureza, né? Como não tem outra árvore, você planta uma lavoura, pode ser de milho, pode ser de um adubo verde, e planta as mudas embaixo. Aí à medida que elas vão crescendo, elas vão se acostumando com o sol. Aquela questão das primárias, secundárias, né? Você vai simulando isso, sim, mas já com plantio já, né? Ganhando. Sim, você simula, né? Porque ela não é uma planta primária. Ela é de secundária para clímax. Então ela já está acostumada a nascer embaixo da sombra. Então o desempenho da implantação do pomar vai melhorar muito se você plantar as mudinhas embaixo de outra planta. Aqui, Silvana, eu estou olhando, dificilmente a gente está vendo brotos aqui no chão. Acontece de brotar muito, no caso? Não, porque como eu disse, o cambuci é um fruto muito procurado por animais silvestres. Então o que cai é que eles comem. Então não tem muitas plântulas, né? E outra, aqui é um matrizeiro. Aqui é um matrizeiro fornecedor de material para produzir mudas. Então nós coletamos as frutas para produzir muda. Na mata sim. Aí você tem a germinação de plântulas próximas. Ou em outros lugares, porque daí, por exemplo, vem uma paca. A paca come e vai defecar em outro lugar. Aí é assim que vão formando as plantas.
Mas aqui não tem porque a gente, ou roça, né? Porque aqui elas têm que estar alinhadas, né? Pra gente poder trabalhar aqui. Por isso que você não vai ver aqui no chão, porque não é uma mata. Outra coisa também, o que a gente quer ver, ó, vou mostrar uma coisa pra vocês. Você pode dar uma chacoalhada? Uma leve chacoalhada. É que eu não tenho força. Ó, caiu. Tá vendo? Com essa leve chacoalhada, você já derruba os que estão no ponto. Derrubou mesmo. Você viu que não foi quase nada de força, né, que eu pus, né? Você já tava no ponto, né, já. Então, daí você já pega os limpinhos. Porque se fica no chão de um dia para outro, aí vem muito bicho e pica, mas come, né? Rato adora isso. O grande problema nosso lá no viveiro, para a produção de muda de cambuci, é roedores. Nós tivemos que fazer um quartel-general no canteiro de germinação contra ratos. Se tiver lá, a gente mostra. Silvana, aqui você comentou que ela é bem rústica. Olhando essas outras, você tem alguma preocupação com uma poda de formação, alguma coisa nesse sentido? O que a gente está começando a ter algumas ideias é fazer um tipo de poda como se faz na goiaba, para produzir cambuci o ano inteiro. Uma poda contínua, no caso? Ou em talhões, por exemplo, tem um talhão para produzir numa época, porque a gente nota que a flor é produzida no broto. Então, se eu forçar a brotação, talvez eu aumente o período de colheita do cambuci, que normalmente vai de março até maio, né? E então mas isso é estudo ainda. Estamos aí em parceria com a Exalc, com a UFLA, com a Unesp, desenvolvendo alguns mestrados, teses de doutorado para chegar a essa tecnologia. Um dia a gente chega. Inclusive, uma das grandes questões no cultivo do cambuci hoje é que eu tenho cambucis pequenos, eu tenho cambucis grandes, eu tenho cambucis mais ácido, menos ácido, eu tenho cambuci com altíssimo teor de vitamina C e outros menos. Então, por exemplo, não, eu quero um cambuci grande, né? Eu quero um cambuci grandão. Aí eu pego a semente dele e a semente dele muda. A plântula que vai sair da semente, ela muda muito, porque ocorre uma segregação genética muito grande no cambucizeiro. O ideal era você fazer uma propagação assexuada, por estaquia, ou por enxertia, ou por alporquia. Então a Exalc da USP, em parceria conosco, está desenvolvendo técnicas para propagação assexuada do cambucizeiro, com o objetivo de manter as características genéticas, né? Então, se essa planta produz um fruto grande e isso interessa para o produtor, eu vou fazer ou enxertia, ou alporquia, ou estaquia. Está sendo difícil. Já faz alguns anos que estamos tentando. Mas, pra você ver, a goiaba, que hoje se faz estaquia corriqueiramente, levou por volta de 10 anos para desenvolver o pacote tecnológico. E nós estamos começando agora. Um dia a gente vai conseguir. Ó, agora parou de chover, né? Aqui pra você ver como agora tá baixa a água, mas isso aqui logo com chuva sobe muito. Aqui é plano, né? Bem plano mesmo aqui. Se você for pensar numa chuva forte aqui. Aqui para bastante água, né? Então, mas é uma várzea drenada. Eu tenho um certo sistema de drenagem aqui, ó. Tá vendo? Né? Para a água, mas escorre o mais rápido possível, a não ser que tenha muita chuva. E aqui a gente vê, ó, nós estamos aqui do lado do paredão de Mata Atlântica, né? Já densou tudo aqui mesmo, né? É o lugar que o cambuci vai gostar. E você veja bem, aqui eu tenho uma área sombreada. Então, às vezes você tem uma área sombreada na sua propriedade, né? Mais úmida. Não sabe como usar, né? Não sabe como usar, por exemplo, para uva, para caqui, para castanha, para temoia, não iria servir. Mas para uma planta nativa dessa, rústica, aí você pode plantar
e ter um fruto aí de excelente qualidade pro seu consumo. Aqui, que plantas você percebeu que deu certo aqui? Aí voltando àquela pergunta do rapaz do brejo. O que a gente tem aqui de concreto para eu falar para você foi o cambuci, né? Mas em outras áreas, um araçá, mesmo a goiaba, também ela suporta um excesso de umidade. Não é que ela vai gostar, mas ela suporta mais que outras. Elas vão crescendo aí, né? Sim. Qual é Então, o... a ideia agora é até você tentar podar mesmo para deixar plantas mais baixas, né? Para você poder colher antes que ela caia no chão. Porque como é que eu vou colher uma fruta lá em cima, né? Então, a próximo passo agora é você gerar tecnologia para poda e a propagação assexuada. Estamos trabalhando nisso. Estudo na USP, na Unicamp, e isso daqui diminui diabetes, diminui colesterol, rico em vitamina C. A gente tem uns acessos aqui que são ricos em vitamina C. E você pode fazer pratos deliciosos, você pode fazer um suco, você pode fazer até um iogurte. Você bate com leite gelado, um desse para 2 copos, pronto, você já tem um iogurte maravilhoso. O suco é uma delícia, sorvete, mousse de cambuci. É muito bom. Aqui no restaurante eles estão servindo truta com molho de cambuci. Se tiverem grupos de produtores e interessados em aprender a produzir mudas de cambuci e outros tipos de árvores nativas, né? Ou mesmo exóticas, posso só formar grupos e marcar com antecedência para a gente ter um dia de visita, né? A gente recebe produtores para instrução técnica. Aqui, por exemplo, as nativas que a gente tem aqui é o cambuci, né? Aqui a gente trabalha com o cambuci, com a pitanga, com a uvaia, com a araçá, com a goiaba. Várias fruteiras nativas e algumas nativas que vão servir para recuperação de áreas, né, de proteção ambiental. Só entrar em contato com o CAT mesmo. É só entrar em contato, olha no site da Secretaria da Agricultura, né, os telefones das unidades, das fazendas. Existem várias fazendas maravilhosas da Secretaria da Agricultura, espalhadas pelo estado de São Paulo, né? Nós somos uma delas. Dentro do departamento de sementes e mudas, temos fazendas em Itaberá, Pederneiras, Tietê, Marília. Então, os interessados podem marcar, né? Geralmente a gente recebe grupo de produtores, né? Para visitas técnicas. Elas comem praga. Elas comem sempre. Olha, vocês estão vendo aqui a quantidade de cambuci aqui. Olha o tanto que tem. Então, o pessoal aí que gosta de fazer plantio, que está fazendo reflorestamento, fica aqui uma grande dica. Olha, vocês virem no CAT, aqui entrar em contato com o CAT de São Bento do Sapucaí, e a questão de semente. Então, eles têm esse trabalho aqui de sementes. Então, você olha aqui o matrizeiro deles, olha como está carregado. A mão de obra ali, a doutora Silvana ali colhendo ali, ó. Vai levar um ano para colher essa cestinha, mas tá fazendo a parte dela. Mas brincadeiras à parte, pessoal, tem que... pode se transformar em mudas, né? Brincadeiras à parte, então muitas sementes podem sair daqui, muitas mudas. Então entre em contato com o CAT aí, São Bento do Sapucaí ou na Central. Ou na Secretaria da Agricultura mesmo, lá em São Paulo ou em Campinas, né? E fala que vocês estão precisando de mudas. O matrizeiro, que é o mais difícil, nós já fizemos. Né? Agora temos que trabalhar para produzir mudas para vocês. Fica aí, pessoal, não perde tempo não. Depois eu vou deixar na descrição aí, entre em contato e vem aprender também aqui. Força! Já caiu já, Aski. Aí. Ela, viu? Eu peguei assim. Pega o sacude dela, aí os bons já caem. Fazer isso com o piqui lá, que o piqui é grosso, a árvore dele. Peguei grosso. Ó, até no cortar, né? Eu só vou mostrar.
Você não pode cortar assim, senão você corta semente, né? Então você tem que cortar ela lateralmente, né? É. Vamos ver se isso aqui tem. Não, tem sim. Geralmente esses grandões têm mais semente, né, né? Ó, pra você ver. Você tá vendo que ela é grudada também, a mucilagem, né? Ó. Ah, a semente é branquinha aí. É, ó, tá vendo? E nós fizemos um trabalho junto com a UFLA. Fizemos o raio-x dessa semente. Só 50% delas tem embrião. Pelas análises estatísticas lá da pesquisa. Às vezes tem semente e não tem muita semente. E olha só como ela é colada também. Você põe um negócio desse aqui, não germina. Mas daí tem gente que fala, aqui não germina sim. Eu peguei o fruto lá e joguei no canto e nasceu um monte de muda. Mas de qual a porcentagem de germinação, né? Aqui no viveiro a gente tem que ter uma alta porcentagem de germinação. Por isso que a gente faz os tratamentos de semente. Aí você vai fazer o mesmo tratamento do caqui. É parecido. Você deixa ele fermentando, depois ele sai. O cambuci também, quantos dias, né? Mesma coisa ou mais? O cambuci pode deixar uns 3 dias. Qual O que cambuci seria? é mais ácido, né? Ele vai fermentar menos que o Caqui. É. Qual que seria a época aqui do cambuci para vocês? Agora com a colheita, né? A gente vai retirar a semente agora mesmo. Entre final de março para abril mesmo. É que eles estão trabalhando com o caqui agora. Aí dando uma folga do caqui já começa com isso aqui, né? No caso, por exemplo, é só despolpar ela assim, tirar a semente, deixar de molho, né? E depois fazer o mesmo processo do caqui. E aí o cambuci vocês comem ele aqui, in natura ou não? O cambuci você vai usar para preparar receitas, né? Inclusive só vai dar pinga do cambuci. E olha só, ela tem pouquíssima semente, né?